Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Marcos de Matemática. Hoje nós vamos trabalhar mais 3 problemas voltados ao nosso curso preparatório para as escolas técnicas estaduais. Então peguem os exercícios, deem uma estudada. A minha recomendação é sempre vejam o enunciado, tentem desenvolver, depois vocês veem as resoluções, tá bom? De qualquer forma, nos comentários dos vídeos vocês podem mandar dúvidas, podem mandar questões do tipo, professor, essa daqui eu não sei como resolver, e a gente vai desenvolvendo junto, tá bom? Joia. Também no nosso site tem mais algumas aulas que vocês podem estudar, tá? Joia. Bons estudos para vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, essa questão caiu na prova da ETEC de 2011. Diz assim: 2 times de futebol, cada um deles representando uma escola, vão disputar um torneio. As regras do torneio são as seguintes: o primeiro que ganhar 2 jogos seguidos ou um total de 3 jogos vence o torneio. Por exemplo, considerando as escolas A e B, tem-se que, se A vence o primeiro e o segundo jogo, então A vence o torneio. Ou, se B vence o primeiro jogo, A o segundo, B o terceiro, A o quarto e B o quinto jogo, então B vence o torneio. Supondo que não haja empates, o número de modos distintos pelos quais o torneio pode se desenvolver até a final é... Aí eu tenho as opções A, B, C, D e E. Bom, o segredo para a matemática é a gente conseguir identificar quais ferramentas utilizar. Então eu posso resolver isso construindo uma tabela ou usando o conceito matemático já previamente estabelecido. Olha só, eu tenho 2 elementos que podem ser combinados de diferentes formas. Então, quer dizer, A pode ganhar, ou B pode ganhar, ou A pode ganhar seguidos, ou B pode ganhar seguidos. Sempre que isso acontecer para a gente, é o quê? Análise combinatória. Tá? É uma combinação simples. E a gente tem que identificar quais são os elementos dessa combinação. Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: bom, os elementos dessa combinação são o quê? São, primeiro, o número de partidas, tá? Segundo, o número de elementos que eu posso alternar. Então, eu tenho que, no nosso próprio enunciado, eu tenho a possibilidade de 5 jogos. Então, eu tenho 5 jogos, é o número de eventos. E eu tenho 2 elementos. Bom, a partir daí, então, a gente simplesmente aplica uma combinação simples, que é dada por essa expressão. Combinação de n em p igual a n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Não pode esquecer de como operar o número fatorial. O que é um número fatorial? O número fatorial é o número vezes seu antecessor. Exemplo, 2 fatorial é 2 vezes 1. O resultado é o fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim sucessivamente. Bom, a partir daí, então, nós já sabemos o número de elementos do nosso conjunto, que é igual a 5. E sabemos o número de elementos a serem combinados, a quantidade de elementos a serem combinados, que é igual a 2. De posse dessas informações, aplicamos a fórmula, tá? Ou seja, substituímos no lugar de n 5 no lugar de p 2. Isso vai ficar combinação de 5 em 2 igual 5 fatorial, 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Não se esqueçam de um detalhe importante, que isso ajuda muito a vocês definirem quem é n, quem é p. P jamais pode ser maior que n, tudo bem? Então, quando vocês identificaram que é um fatorial, que é uma combinação, vocês já podem identificar também quem é quem, tá? A partir dessas razões. Bom, desenvolvendo isso, então 5 fatorial
será igual a 120, então 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial. 5 fatorial é igual a 120 e 3 fatorial é igual a 6. Então isso vai ficar 5, a combinação de 5 em 2 será 120 dividido por 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12, 120 dividido por 12 igual a 10. Perfeito? Joia. Resposta final, então, que a quantidade de possibilidades de organização desse campeonato é de 10 possíveis resultados. Bom, agora, como eu tinha dito, eu também posso utilizar uma tabela. Não é conveniente, principalmente se o número de elementos for elevado. Mas quando um número pequeno como esse, podemos usar uma tabela. Como é que nós fazemos isso? Construímos uma tabela para A e uma tabela para B. Essa tabela de A vai me dar todas as possibilidades de construção quando a vitória for do time A. E a tabela de B, mesma coisa, lembrando que a tabela de B é um espelhamento da tabela de A. Então eu tenho 5 possibilidades de jogos com vitória. Ou seja, quando A e A ganharem, quando A ganhar simultaneamente as duas primeiras partidas, A é vitorioso. Quando A ganhar a primeira, perder a segunda e ganhar a terceira e a quarta, vitoriosa. Quando A ganhar a primeira, perder a segunda, ganhar a terceira, perder a quarta e ganhar a quinta, vitoriosa. Lembrando que isso nós estamos olhando lá nas nossas regras. Quando A perder a primeira, mas ganhar as 3 seguintes, ela é vitoriosa. Quando A perder a primeira, ganhar a segunda, perder a terceira e ganhar a quarta e a quinta, ela é vitoriosa. Joia, já temos 5 possibilidades de vitória para A. A mesma coisa para B. Lembrando que eu posso tanto ir construindo a mesma tabela ou espelhá-la. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades de vitória de A, eu também terei 5 possibilidades de vitória para B, fazendo o mesmo arranjo. Olha só, quando B ganha as 2 primeiras, B é vitorioso. Quando B ganha a primeira, perde a segunda, ganha as 2 seguintes, é vitorioso, e assim sucessivamente. Logo, eu tenho 5 vitórias de A e 5 vitórias de B. Se eu tenho 5 possíveis vitórias para A, 5 possíveis vitórias para B, portanto, eu tenho 10 tipos diferentes de arranjo, 10 possibilidades de organização desse campeonato. Logo, eu tenho 10 maneiras diferentes de organizá-lo. Agora um detalhe, sempre que nós conseguimos calcular ou usando uma fórmula ou usando uma tabela, é importante retornar no enunciado do problema para que a gente possa verificar se é só essa informação que é necessária. Voltamos ao enunciado do nosso problema, verificamos novamente, ou seja, fazemos uma leitura novamente para verificar o que o problema pede. Até porque quando nós estamos fazendo um problema qualquer, durante o processo de cálculo, às vezes a gente é pedido mais alguma coisa, então é importante retornar. O problema descreve a questão dos jogos, o campeonato, e lá no final diz o seguinte: supondo que não haja empates, o número de modos distintos pelos quais o torneio pode se desenvolver até o final é. Então, quer dizer, eu quero saber quais as possibilidades de organização desse campeonato. Nós calculamos, é igual a 10, item B, 10. Belezinha? Joia. Exercício 2 agora. Reparem, ó. Em um campeonato de futsal, se um time vence, marca 3 pontos. Se empata, marca 1 ponto. E se perde, não marca nenhum ponto. Admita que nesse campeonato o time A tenha participado de 16 jogos e perdido apenas 2 jogos. Se o time A, nesses jogos, obteve 24 pontos, então a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que empatou, nesta ordem é... Aí eu tenho as opções A, B, C, D e E. Bom, quando a gente lê o problema, a gente precisa identificar quais são as variáveis que eu estou estudando. Olha só, o problema pede
Então, a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que empatou. Então, as minhas variáveis são o número de jogos vencidos e o número de jogos empatados. Bom, eu tenho duas variáveis e um conjunto de combinações possíveis para elas. Combinações não, desculpa, vamos melhorar isso. Adições, subtrações, que o enunciado está trazendo. Então, quer dizer, eu marco 3 pontos quando eu venço, eu marco 1 ponto quando empata. Então, a partir destas expressões, dessas informações, então eu monto um sistema de equação. Tá? E como é que vai ficar esse sistema de equação? Primeiro eu vou definir quais são as minhas variáveis. Eu vou chamar de vitória ou vencer, variável A, e empate, variável B. Agora eu penso nas equações. Primeiro, vou pensar na equação dos jogos, ou seja, os jogos que pontuaram. Quantos foram os jogos? Foram 16 jogos. Entretanto, ele perdeu 2. Então, desses 16 jogos, eu posso ter tido vitórias e empates, além de 2 derrotas. Então, eu já posso colocar isso na minha expressão. Ou seja, eu tenho que o jogo teve 16 participações, ou seja, A é vitória, A mais B, que é o número de empates, igual a 14. Por que 14? Ele não perdeu 2? Então, se ele perdeu 2, eu tenho que subtrair daqui, porque esses não houve marcação. Lembra que eu estou usando os valores, as marcações de ponto. Bom, montei a primeira equação. Vou agora, monto a segunda equação. A segunda equação vai tratar do número de jogos com vitória. Então, quer dizer, eu tenho vitórias. Eu marco 3 pontos para cada vitória. Tudo bem? Se vitória é A, então a minha equação vai ficar que ele obteve 24 pontos no total, logo 3A mais B igual a 24. Bom, já sei quanto que é o A, quantas vitórias ele teve? Não, mas sei que ele marcou 3 pontos. Já sei quantos empates ele teve? Não, mas agora eu tenho um sistema de equação que eu consigo desenvolver e descobrir a solução. Então, agora vamos ao desenvolvimento desse sistema. Se o meu sistema é esse, A mais B igual a 14, 3A mais B igual a 24, agora eu posso usar qualquer uma das técnicas, substituição, ou adição, ou subtração, dos elementos para poder descobrir qual que é a intencionalidade. Eu utilizo uma das técnicas para fazer com que desapareça uma variável. No momento que desaparecer uma variável, aí eu tenho uma equação de primeiro grau com uma única variável e eu simplesmente isolo ela. Então é isso que nós vamos fazer. Vou chamar a primeira equação de 1, a segunda equação de 2 e eu vou somar ou subtrair as duas equações. Ou seja, 3A mais B igual a 24 menos A mais B igual a 14. Agora eu subtraio os termos. Então, 3A menos A igual a 2A, B menos B igual a 0, então eu não preciso tomar nota, mas posso, e 24 menos 14, 10. Bom, cheguei então à expressão 2A igual a 10. Aqui ficou facinho, já sei qual que é o valor de A, porque olha lá, 2 está multiplicando A, passa dividindo, portanto, A igual a 5. Perfeito? Bom, sabendo o valor de uma das variáveis, eu agora posso pegar qualquer uma das equações e substituir para calcular o valor de B. Então, volto lá e verifico qual o valor de B. Então, peguei a primeira equação. A mais B igual a 14. No lugar de A, substituo por 5. Então, vai ficar 5 mais B igual a 14. Isolo B, ou seja, 5 estava somando, passa para o outro lado subtraindo, portanto, B igual a 14 menos 5, B igual a 9. Bom, ou seja, ele teve 5 vitórias e 9 empates.
Até aqui, perfeito. Já descobri o número de vitórias e empates. Agora tem um detalhe importante que eu chamo muito a atenção de vocês. Toda vez que nós estamos desenvolvendo um problema qualquer, no desenvolver desse problema, muitas vezes a gente até esquece qual era a pergunta do problema. Então agora eu volto lá no enunciado do problema para poder dar uma analisada se estas informações já são suficientes para a resposta. Então eu venho aqui e falo, bom, leio tudo novamente, né? Em um campeonato de futsal, bom, então a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que empatou nesta ordem é, então eu preciso pegar o número de vitórias e o número de empates e fazer a diferença entre eles. Ou seja, olha lá, a diferença entre o número de vitórias e o número de empate. Então eu vou fazer isso, certo? Ou seja, número de vitórias 5, número de empates 9. A diferença tem que ser mantida na ordem que o enunciado diz. Ou seja, 5 menos 9 igual menos 4. Então, agora a nossa resposta final está aí bonitinha. Quantos? Item A, B, C, item D, menos 4. Nota que o problema não queria o número de vitórias ou empate, mas queria saber qual era a diferença entre esses dois. Cuidado com as pegadinhas. Aqui poderia ter, por exemplo, uma resposta como 5 e 9, ou 5 e um outro 9, e a gente se induzir ao erro, tá bom? Bom, exercício 3. Este é bonitinho demais. Olha lá. O Teorema de Pitágoras, provavelmente a relação mais conhecida da matemática, afirma que, em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Atribui-se a Pitágoras, matemático grego do século VI a.C., a primeira demonstração desse teorema, embora essa relação já fosse aplicada pelo menos 1000 anos antes. Pensando nisso, analise a seguinte situação. Um helicóptero, para sobrevoar uma região, parte do ponto A do solo e sobe verticalmente 250 metros. Em seguida, voa horizontalmente 160 metros para o leste. Finalmente, desce verticalmente 130 metros, até o ponto B. Nessas condições, a distância entre os pontos A e B é em metros. Aí eu tenho as opções A, B, C, D e E. Não sai chutando. Primeira coisa, o problema falou Teorema de Pitágoras. Perfeito, então eu tenho que recordar. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Está aqui na memória. Triângulo, retângulo. Segundo, ele me dá aqui alguns deslocamentos. Se ele me deu esses deslocamentos, é conveniente que eu faça um esboço disso. Eu desenhe para poder enxergar o que o problema está de fato pedindo. Então vamos fazer o desenho. O problema diz, um helicóptero, para sobrevoar uma região, parte do ponto A do solo e sobe verticalmente 250 metros. Então, eu já sei que eu tenho o Teorema de Pitágoras, os catetos, a fórmula para o Teorema de Pitágoras, e agora eu faço o meu esboço. Ou seja, tem um helicóptero, ele subiu 250 metros. Então, eu desenho isso. Uma reta vertical relativa a 250 metros. Eu marco aqui, está fora de escala, mas eu marco aqui. Perfeito. Depois, em seguida, ele voa horizontalmente 160 metros. Então, agora, uma outra reta na horizontal, eu traço essa reta, 160 metros, para leste. Finalmente, ele desce verticalmente, então, de novo, agora descendo 130 metros. Então, ele desce 130 metros até o ponto B. Marquei o ponto A e o ponto B, ponto de origem e ponto de destino. Nessas condições, a distância entre os pontos A e B em metros é, então, a distância em linha reta. Então, eu traço uma reta que liga A e B, tá? Ou seja, tracei isso daqui.
No momento que eu fiz o esboço, eu fiz para vocês aí o helicópterozinho se movimentando, mas vocês precisariam ter feito só mesmo os deslocamentos. Uma vez tendo feito o esboço, agora reparem, apareceu para mim aqui uma figura que eu posso decompor dela o triângulo, ó, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Então eu posso agora olhar esse cara aqui e procurar identificar o triângulo retângulo. Por quê? Porque o que eu quero é esta medida de A para B. Se a gente observar bem, o nosso triângulo retângulo está nessa base. Então, portanto, a hipotenusa é a medida do triângulo que eu quero achar. Tudo bem? Bom, a partir daí, então agora eu posso descartar, não preciso me preocupar com os outros elementos e identificar neste segmento, nesse conjunto de segmentos, quais as medidas que faltam. Então vamos lá. Ó, eu tenho que um dos lados do deslocamento foi 250 metros. O outro lado, na descida, 130 metros. Então daqui eu já consigo achar essa diferença. Eu sei também que a parte superior do deslocamento horizontal foi 160 metros. Portanto, a parte inferior, ou seja, um dos catetos, é igual a 160. Então basta eu fazer 250 menos 130, eu obtenho 120 metros. Olha lá, então eu já tenho os dois catetos, e o que eu quero achar aqui é a minha hipotenusa, tá? Que é o deslocamento, que é a distância dos pontos A para B, em linha reta. Acabou o problema. Olha só, já sei dois catetos, e eu quero achar a hipotenusa, aplico o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado igual 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Agora nota uma coisa, legalzinho da gente enxergar. Às vezes a pessoa fala assim, 160 de cabeça tá difícil. Opa, espera um pouquinho. Eu poderia fazer 16 ao quadrado e acrescentar 2 zeros. É a mesma coisa para o 120, tá bom? Vamos ver como? Olha lá, hipotenusa será igual. 16 ao quadrado é quanto? 256, certo? Ou seja, 160 ao quadrado, 25.600. Mais 12 ao quadrado, 144, certo? 120 ao quadrado, 14.400. Perfeito? Joia, olha só que bonitinho. Os problemas que caem na ETEC tem essa pegada de que não envolve muito cálculo, muito mais interpretação, entendimento. Bom, 25.600 mais 14.400 será igual a 40.000. Tudo bem? Bom, agora olha só, 40.000. Lembrando, raiz quadrada de 40.000 igual a 200. Perfeito? Joia. Bom, já sabemos o valor da nossa hipotenusa, que é aquela distância. Calculado isso, volto no problema, sempre volte no problema para verificar se ele atende a resposta. Então, eu volto lá. Volto no problema, identifico, faço uma nova leitura, mas o problema deixou claro que aquele que era a distância entre os pontos A e B em metros. Então agora eu só preciso identificar. Item A 120, item B 180, item C 200. 200 metros é a nossa resposta, então a distância entre A e B, 200 metros. Ok? Joia! Bom, com isso nós terminamos os exercícios de hoje. Vimos então análise combinatória, vimos um pouquinho do teorema de Pitágoras novamente, uma aplicação do teorema de Pitágoras, vimos também um pouquinho de arranjo. É interessante vocês darem uma olhada que o conjunto de questões que caem para a gente são bem variados, tá? E é importante vocês se aprofundarem nisso, tá bom? De qualquer forma, eu reforço que vocês podem mandar dúvidas nos comentários do vídeo. Se caso também tiverem alguma questão que vocês queiram discutir, mandar como comentários, nós podemos desenvolver, tá? E vocês podem acessar outros materiais no nosso site, tá bom? Joia, bons estudos para vocês!